nós vamos falar um pouquinho sobre a travessia do Jordão. Josué capítulo 3. Eu vou projetar aqui os textos, porque eu vou passar vários textos bíblicos para a gente ganhar um pouquinho de tempo, para não ter que abrir a Bíblia em vários lugares. Mas você pode ficar neste capítulo 3 de Josué, que a gente vai estar passeando aí dentro um pouquinho. Josué capítulo 3, o versículo 3 diz assim: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa travessia do Jordão. O povo já tinha saído do Egito, foi liberto com a mão forte de Deus, e existe um processo onde Deus opera um milagre. Existe um processo nas nossas vidas. Nós podemos representar ali tipologicamente que a libertação do povo ali do Egito, eles saindo ali do poder de Faraó, representa também a nossa saída do poder do reino das trevas. Quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo, eu saio debaixo do senhorio de Satanás e passo a estar agora debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele é bem claro sobre isso. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. É sim, sim, não, não tem meio termo. Então, quando eu faço esse passo de fé, entrego minha vida a Jesus Cristo, eu saio debaixo da servidão de Satanás e passo a ser servo de Cristo. Tanto que ele fala que eu preciso confessar Jesus Cristo como meu Senhor. A gente acrescenta, como Senhor é Salvador, mas no texto bíblico é como meu Senhor. Então o povo saiu do Egito, saiu, do domínio, do poder, do reinado de Satanás, Faraó, e passou agora a estar debaixo do governo de Deus. Porém, quando eles saíram do Egito, eles não foram totalmente libertos, porque a libertação ela é um processo que nós temos que desenvolver na nossa vida até Jesus Cristo voltar. Por isso que o texto fala: operai a vossa libertação com temor e tremor. Algumas traduções: operai a vossa salvação com temor e tremor. Então é um processo que eu tenho que desenvolver. Eu tenho que desenvolver esse processo até Jesus Cristo voltar. Porque o diabo ele vai fazer de tudo para nos prender. Ele vai lançar setas, vai fazer de tudo para nos alcançar e nos tirar da presença do Senhor. Ou pior, nos manter presos dentro da igreja. Eu estou preso e acorrentado dentro da igreja. É a pior forma de se manter uma pessoa em cativeiro, colocando uma cegueira espiritual nela. Então o povo saiu, ele foi para o deserto. Só que antes deles entrarem em Canaã, na terra prometida, eles não podiam entrar de qualquer jeito. Eles precisavam agora de algo para permanecer no deserto, algo que iria acompanhar eles até eles chegarem na terra prometida. E Deus começa a revelar para Moisés construir várias coisas: o tabernáculo, os utensílios. E a principal revelação de Deus era a construção da arca da aliança, da arca do compromisso. Então, para o povo se manter ali no deserto por 40 anos, eles precisavam de algo. Deus mandou que construísse a arca, que representava a presença de Deus no meio do povo. E com isso veio várias ordenanças. Quando eles foram a caminho de Canaã, entrar na terra prometida, da terra que mana leite e mel, a arca deveria não acompanhá-los, mas deveria conduzi-los. A arca ia na frente. Toda vez que se movia a coluna de fogo ou a nuvem, Moisés, ele proclamava: levanta-te, ó Deus, e sejam dissipados os teus inimigos, e fujam diante de ti aqueles que te odeiam. Porque a arca, ela ia na frente, era a primeira coisa que tinha que se mover. E a arca da aliança é tipo de Jesus Cristo. Por isso que nós somos seguidores de Cristo.
e seguireis a arca vai na frente. Ou seja, a direção da minha vida, ela é dada por Jesus Cristo, e eu tenho que ter a sensibilidade espiritual de segui-la. E esse texto, eles estão no momento que eles estão saindo do deserto e já estão prontos a entrar na terra prometida, porém não é de qualquer jeito, não é do jeito deles, tudo debaixo da orientação do Senhor. E o Senhor deu algumas orientações, fala ao povo: quando vides a arca da aliança, para eu entrar no céu, eu preciso ver Jesus Cristo. Para eu morar com Deus por toda a eternidade, eu preciso ter uma experiência real com Jesus Cristo. Porque é a experiência da glória de Jesus Cristo que me transforma. O apóstolo Paulo fala assim: vós sois transformados de glória em glória. Então, se eu não tiver uma experiência real com Jesus Cristo, eu não vou ter a transformação que eu preciso na minha vida. E o que é ter uma experiência com Jesus Cristo? Uma forma bem profunda é você ver Ele. Muitas pessoas já viram Jesus Cristo. Eu já vi 2 vezes. Além de ver, você ouve Ele falar com você, e você obedece. Quando você obedece, Ele te abençoa. São experiências que Deus nos permite passar na medida que nós obedecemos e buscamos a Ele. É necessário ver a arca da aliança, é necessário ter uma experiência com Jesus. E quando eu tenho essa experiência, 2 verbos, 2 ações, 2 atitudes me acompanham nessa caminhada. A primeira é partireis, ou seja, eu estou numa posição, tive uma experiência com Cristo, entreguei minha vida para Ele, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu vou partir, eu vou sair da posição onde eu estava. Agora eu vou para um novo lugar, eu vou estar caminhando para entrar na terra prometida, na Canaã. Então eu preciso deste encontro para que eu tenha uma mudança de posição. Quando eu tenho essa mudança de posição, a minha vida começa a se transformar. Mas é necessário que essa mudança aconteça todos os dias. Por isso que nós precisamos buscar uma experiência com Cristo todos os dias da nossa vida. Ah, mas eu tive uma experiência 5 anos atrás. É bom, você precisa ter uma experiência hoje. Porque o Espírito Santo nas nossas vidas, ele é o poder de Deus para nós testemunhar. Testemunhar do quê? Das experiências que Ele está nos dando. Se eu não tenho experiência nova para contar, quer dizer que eu não estou tendo transformação, eu não estou vendo a arca da aliança, eu não estou vendo Cristo. E quando eu vejo a Cristo, tenho a experiência, eu parto, eu saio da posição, saio da acomodação. Se antes eu era A, agora eu vou ser B. A minha vida muda e eu começo a seguir a Cristo. Muitas pessoas vêm para a igreja, cantam, pregam, se vestem bonitinho, estão todos os cultos, mas elas não seguem a Jesus Cristo. Porque para seguir a Jesus Cristo, eu preciso conhecê-lo. E Jesus falou assim, lá em João: eu não vos chamo mais de servo, porque os servos, eles não conhecem aquilo que está no coração do seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque o amigo sabe o que o outro deseja, o amigo sabe o que o outro pensa, porque o amigo está perto, ele tem intimidade. Então Jesus, ele espera que nós tenhamos intimidade, para nós conhecermos qual é a vontade dele para as nossas vidas. E a Bíblia diz assim, que tudo concernente à nossa vida já está escrito num livro antes da gente nascer. Salmo 139, já está tudo escrito. Qual é a minha oração? Senhor, revela aquilo que o Senhor tem para mim no dia de hoje, para eu fazer aquilo que já está escrito no livro sobre a minha vida. Só que a gente não ora assim, porque às vezes eu oro, eu não ouço a resposta, porque às vezes Deus quer que eu ore um pouquinho mais, Ele quer que eu jejue, Ele quer que eu mergulhe na palavra, Ele quer que eu tenha intimidade, que eu gaste tempo na presença dEle, para ouvir o que Ele tem para a minha vida. E isso exige que eu pague um preço. Nós não pagamos preço para ser salvo, nós pagamos preço para ter intimidade com Deus. E quando eu pago esse preço, Ele começa a mostrar: é isso que eu quero de você para hoje, é isso que eu quero de você para a semana que vem. Ele revela a sua vontade para a nossa vida, e quando Ele revela, aí eu estou seguindo a Cristo. Porque quando eu faço algo para Deus,
com boas intenções, tem um ditado que já diz que o inferno está cheio de boas intenções. Deus, ele não quer intenção, ele quer obediência. Mas eu só consigo obedecer se eu souber qual é a vontade dele para a minha vida. E eu só vou conhecer a vontade de Deus quando eu mergulhar na palavra dele, porque ele fala conosco através da sua palavra. E antes de eu entrar na terra, existem passos, processos que têm que ser seguidos. Quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo, esse é o primeiro passo de fé. Eu já estive no hospital orando com enfermos na área de oncologia, aqui no hospital evangélico. A gente cantava um louvor, pregava e fazia o apelo, e orava pelos enfermos. Algumas pessoas a gente podia botar a mão, a outras não, restrição no hospital. Eu já vi pessoas aceitando a Jesus Cristo e sendo curadas na hora de câncer. Câncer do corpo sumia, desaparecia. Porém, eu já vi pessoas que aceitou Jesus e não foi curada. Mas quando nós nos aproximamos e falamos para ela começar a confessar os seus pecados, ela também foi curada. Então existem processos na nossa vida. Deus espera de cada um, Ele tem um tratamento diferente para cada um. Ele espera uma reação nossa diferente. Cada um tem uma reação individual para Ele operar. E a palavra diz que confessai as vossas culpas, em outra tradução, confessai os vossos pecados uns aos outros. Não, peraí, eu não tenho que confessar o meu pecado a Deus? Exatamente. Confessai a Deus os vossos pecados, que Ele é fiel e justo para te perdoar. Então, quando eu falo com Deus, quando eu peço perdão a Deus, Ele me perdoa dos pecados. Porém, quando eu confesso ao irmão e ele ora por mim, eu vou receber cura, eu vou sarar, eu vou receber libertação. Quem criou isso? É Bíblia. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Aí ele fala: a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. A gente usa muito isso, mas essa frase, ela tem um contexto. Ela tem efeito, a oração do justo, quando ele está orando por uma pessoa que rasgou o seu coração e começou a botar para fora as coisas ruins que ela fez. Ela já falou com Deus, pediu perdão, agora ela está falando com o irmão. E quando ela faz isso, ela está obedecendo a um princípio bíblico. O que acontece com ela? Ela recebe cura. Por isso que quando a pessoa lá começou a confessar os pecados, ela foi curada, literalmente. Às vezes a cura é na alma, é emocional, às vezes é cura física, às vezes é quebra de maldições sobre as nossas vidas. Por quê? Jesus Cristo, ele teve duas mensagens que foi muito impactante. Primeiro é: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo, ele fala que existe um reino de Deus. Este reino não é deste mundo, ele disse a Pilatos, é um reino espiritual. Porém, Jesus Cristo também diz que existe o reino das trevas, que também não é deste mundo, é um reino espiritual. Então existem dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. E eu não posso desprezar a existência desses reinos no mundo espiritual. Então, a nossa adoração, obediência a Jesus Cristo, alimenta o reino de Deus. A nossa desobediência, o nosso pecado, alimenta o reino das trevas. E o apóstolo Paulo fala que quando eu peco, eu volto a ser servo do pecado, a ser servo do diabo. Ou seja, o reino das trevas passa a reinar sobre a minha vida. Então eu preciso ter essa prática de confessar. Nós chamamos isso de discipulado. Discipulado um a um, onde a gente senta com a pessoa um a um e a gente começa a conversar, botar para fora, orar um pelos outros, e nós começamos a ver milagres acontecendo físico e espiritualmente nas nossas vidas. E tem um detalhe muito importante: eu não me aproximo de Deus de qualquer jeito. A Bíblia, ela é bem clara para um sentido. Quando Moisés foi até Faraó, a mando de Deus, para falar para Faraó soltar, libertar o povo, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó resistiu. Deus mandou aqueles 10 grandes sinais, e mesmo assim ele continuou com o coração duro e foi atrás do povo para matá-lo. Um sinal de que Deus está presente nas nossas vidas, não é eu que estou falando, são os textos que nós vamos ler agora.
é um coração quebrantado, é um coração contrito na presença de Deus. Quando eu estou quebrantado, estou borbulhando por dentro, lágrimas escorrem dos meus olhos, é um sinal de que Deus está perto de mim. Bom, mas quando Deus chega perto de mim, eu começo a chorar? Não era para eu ficar alegre? Sim, você se alegra e você também chora. Por quê? Deus, Ele é santo, e quando Ele se aproxima de mim, porque eu estou com o coração quebrantado, a santidade dEle vem junto com Ele, e não tem como ficar na presença de Deus, debaixo da sua santidade, sem se quebrantar, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Então quando Ele se aproxima com a sua glória, com a sua presença, com o fogo consumidor da sua santidade, eu me quebranto. Então um sinal de que Deus é na minha vida, é que eu sou um homem, eu sou uma mulher quebrantado. E isso fala o texto, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Deus habita lá, nos mais altos céus. E olha que interessante, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: quando eu estou fraco, eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu estou quebrantado, Deus, Ele está perto, Ele está operando na minha vida. E olha o que diz esse aqui, ó: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, o sinal de que Deus está na minha vida é porque eu estou quebrantado. Se eu sou uma pessoa dura de coração, não sou sensível, até mesmo emocionalmente, não consigo botar para fora, estou travado, é um sinal que tem algo impedindo de Deus se aproximar. Porque quando Ele se aproxima com a sua glória, com a sua santidade, às vezes você não consegue nem ficar de pé. João caiu prostrado quando viu Jesus. Daniel, quando viu ali o anjo do Senhor, caiu prostrado. Que a glória de Deus, ela é tão forte, é tão maravilhosa nas nossas vidas, que nós não conseguimos muitas vezes nem ficar de pé. Então, a presença de Deus na nossa vida é um coração quebrantado. E muitas vezes Deus vem nos quebrantando, que Ele está dando sinal: ó, eu estou perto, mas eu quero ficar mais perto ainda de você. E nós temos que ser sensíveis para esse quebrantamento. E junto com o quebrantamento vem algo que é a humilhação. Nós somos criados desde pequeno. A mídia vem colocando muita informação na nossa cabeça, muitas vezes nossos pais, escola, que nós temos que ter uma posição de nariz em pé, não podemos deixar nada nos abater. Muitas vezes quando nós recebemos uma pancada, nós somos ensinados a reagir, a não aceitar. Só que no reino de Deus é diferente, ao ponto de Jesus falar: se alguém te der um tapa no rosto, vira o outro lado e dá para ele bater também. E a humilhação, ela traz benefícios. Por isso que Pedro fala: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Quando eu me humilho debaixo das mãos de Deus, para algum propósito do reino, eu recebo benefícios. E olha que interessante, esse é um texto muito conhecido, mas muitos deixam isso passar. Por que eu estou falando essas coisas? Porque tem uma forma de se entrar na terra prometida, não é de qualquer jeito. Eu não vou ter a salvação da minha alma de qualquer jeito. Eu preciso me arrepender profundamente dos pecados que eu cometi, e depois de me arrepender, eu tenho que ser quebrantado pelo Espírito Santo. O quebrantamento é um sinal de arrependimento profundo, e quanto mais arrependimento, mais eu me aproximo de Deus. Então eu me arrependo, sou quebrantado. Qual é o próximo passo? É me humilhar. Por que me humilhar? Porque se eu pequei contra o meu irmão, eu tenho que chegar para ele e pedir perdão. Se ele falou alguma coisa que me magoou, eu tenho que chegar lá e liberar perdão para ele. E esse ato mexe com a nossa mente, mexe com o nosso ego e mexe com o nosso orgulho. Por isso que o texto fala assim, ó, que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É a primeira coisa que ele fala: se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha quando vem o perdão: e perdoarei os seus pecados.
O perdão só vem depois que eu me arrependo, que eu me quebranto, que eu me humilho, que eu oro, que eu busco a face do Senhor e que eu me converta, não volte a cometer os mesmos pecados. Só depois disso eu vou receber o perdão de Deus. Então é um processo que nós temos que aprender, porque muitas vezes nós vamos para a igreja, levantamos a mão, eu aceito Jesus Cristo, acabou, está tudo lindo, tudo se fez novo. Não é assim. A Bíblia ela é bem clara. Quando eu confesso a Jesus Cristo, eu saio de um senhorio e passo para outro. Mas é necessário eu me arrepender, é necessário eu confessar os pecados, é necessário eu me humilhar para receber o perdão de Deus. E quando isso acontece, a alegria de Deus é tão grande que Ele vem estar até a terra, até maldição sobre terra Ele desfaz. É o poder que tem da humilhação, do arrependimento, da confissão de pecado sobre as nossas vidas. E o povo precisava disso para entrar na terra, porque lá em Atos 7, Estevão diz assim: aqueles deuses que saíram da casa de Labão, acompanharam o povo por todo o deserto, acompanharam o povo quando entraram na terra, e estão no meio do povo até os nossos dias, até os dias de Jesus. Eles carregavam seus ídolos, porque eles não passaram por esse processo. Não existe liberação de perdão da parte de Deus se não houver arrependimento, confissão de pecados, humilhação, para nós desfrutarmos desse benefício. Por que eu voltei no texto? Porque ele fala, depois disso, depois de ver a arca, depois de assumir um compromisso com Deus, agora sim, vocês estão prontos para partir, prontos para seguir a Jesus Cristo. É por isso que Jesus fala, aquele que for construir uma casa, antes de construir, calcule, veja se vai ter tudo que precisa para terminar, porque se ele começar a fazer e não conseguir terminar, vai ser pior do que se ele não fizesse. E aí ele fala uma frase assim: isso é para todos que querem ser meus discípulos. Ou seja, antes de eu seguir a Jesus Cristo, eu tenho que saber que eu preciso me arrepender, quebrantar meu coração, confessar pecados, me humilhar, que quando eu me humilho debaixo das mãos do Senhor, Ele me exalta, Ele muda o cativeiro. Então é um processo que eu preciso antes de partir e antes de seguir a Ele. E olha que interessante, ele fala assim: haja contudo entre vós e ela. Ele está falando do povo e da arca da aliança, que representa a presença ali de Cristo, do Espírito Santo, uma distância de 2.000 côvados. Ué, se a arca da aliança é a presença de Deus no meio do povo, Deus está falando que eu tenho que ficar distante dela? Sim, só que ele está falando assim, ó: fique 2.000 côvados, não é 3.000, não é 4.000, não é 1.000. Ele estipula um limite. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha com limites na nossa vida. E quando nós desobedecemos a esse limite, nós estamos pecando e contraindo maldições sobre as nossas vidas. Ele fala, uma distância de 2.000 côvados. A pergunta é, por que eu não posso chegar muito perto? A Bíblia fala que certa vez um homem tocou na arca, morreu na hora. Por que eu não posso chegar muito perto? Porque se eu chegar muito perto, o orgulho religioso vai cegar os meus olhos. Eu não vou conseguir me quebrantar, eu não vou conseguir me arrepender profundamente. Por quê? Porque eu estou perto da arca. Eu tenho o privilégio de estar perto da arca. E eu acho que por eu estar perto, por eu ir no culto todo dia, por eu orar, já está tudo certo, está tudo bom. Não. Deus, Ele habita com aqueles que são quebrantados de coração, aqueles que obedecem aquilo que Ele estipula. E por que eu não posso ficar mais longe de 2.000 côvados? Porque quando eu me distancio da arca, da presença de Jesus Cristo na minha vida, eu me desvio da presença dEle, eu vou enfraquecendo, eu vou perdendo forças. Então eu tenho que estar no limite que Deus estabeleceu para a minha vida. Se eu me aproximar muito, o orgulho religioso me cega. Se eu me afastar muito, eu vou perder a minha salvação. Então eu tenho que andar
dentro do limite de Deus, debaixo da revelação daquilo que Deus tem para a minha vida. E olha que interessante, ó. Por que eu tenho que fazer isso? Ele fala assim, ó: para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. E eu acho que o caminho é eu estar na igreja todo dia, eu orar todo dia, eu jejuar, eu ler a Bíblia. Você pode fazer tudo isso. Você pode curar enfermos, pode expulsar demônio e correr o risco de Jesus falar assim: não te conheço. Por quê? Porque eu não estava com o coração quebrantado, não estava dentro do limite que Ele estabeleceu para a minha vida. E isso é um perigo, porque hoje as pessoas, elas são incentivadas a extrapolar limites. Um exemplo: quero pular de avião, eu quero mais adrenalina, quero fazer coisas emocionantes, porque existe um limite. A pessoa, ela é levada a ultrapassar limites. E com Deus é diferente. Ele quer que você fique dentro do limite. Ele quer que você fique no esconderijo dele, descansando à sombra dele. Ele não quer que você saia da presença. Ele quer que você fique no limite. Por quê? Porque se você sair, se afastar, se você se aproximar, você não sabe o caminho. Porque o que Deus tem para as nossas vidas, é isso aqui, ó. As coisas que o olho nunca viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, nós não sabemos o que Ele quer. Está escrito no livro, nós não sabemos, Ele tem que nos revelar. São as que Deus preparou para este ano. E quando nós vivemos dentro desse limite, Deus começa a mostrar aquilo que nós nunca vimos, nunca pensamos e nunca imaginamos. É essa oração que nós temos que fazer. Deus, revela aquilo que eu nunca vi, aquilo que eu nunca vi, o que nunca subiu ao meu coração, aquilo que o Senhor tem escrito no seu livro para a minha vida. Revela, eu quero ver as coisas celestiais, eu quero ver a ministração de anjos, eu quero ver Jesus Cristo passeando na minha frente, assim como Ele se revelou a João na ilha de Patmos. Eu quero ver o Senhor sentado no alto sublime trono. Só que nós não somos levados a fazer esse tipo de oração. Senhor, eu quero mais dinheiro, eu quero emprego, eu quero saúde, eu quero tudo para esta vida, mas eu não peço as coisas celestiais de Deus. E Ele fala: se buscares primeiro o meu reino, se buscares primeiro as coisas celestiais. Não, nós buscamos primeiro as coisas da terra aqui diante de Deus. Nós invertemos, que é isso que o diabo faz. Ele cega o nosso entendimento para aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Nós queremos milagres, nós queremos que Deus entre com a providência na nossa vida. Só que antes de receber as maravilhas, antes de receber as bênçãos que Deus tem, está aqui a ordenança: santificai-vos, buscai ser santos. E a Bíblia diz assim: aquele que é santo, santifique-se mais; aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Então, se eu estou na presença de Deus, seguindo a Jesus Cristo, eu tenho que buscar ser santo, cada dia mais ser mais santo, para eu poder ver o agir de Deus na minha vida. O povo que entrar na terra não vai entrar, não vai ver a maravilha da terra, maná, leite e mel, se não se santificar. E a Bíblia é bem clara, ela fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pode passar. E nós temos algo que nos impede de sermos santos, chama-se pecado. E o pecado, ele trabalha num efeito, vamos chamar assim, de bola de neve. Esse texto, ele é maravilhoso para explicar isso. Ele diz: um abismo chama outro abismo. Quando a gente pensa em abismo, o que vem na nossa cabeça? Um buraco grande que não tem fim. De que cor? Negro, trevas. Então um abismo chama outro abismo. Trocando, um pecado chama outro pecado. Por exemplo, já vi, a pessoa começa com masturbação, dali vai para a pornografia, da pornografia, se ela for solteira, fornicação, se ela for casada, adultério. Dali ela começa a ter tendências a vícios e a instintos homossexuais. Chega nesse ponto, ela vai até a bestialidade.
e a coisa só vai piorando, piorando, piorando. Se ela começa no vício, ela vai de bebida, passa a bebidas mais fortes, vai para cigarro, vai para maconha, de maconha vai para cocaína, porque um abismo chama outro abismo. E Jesus falou assim: quando o demônio sai da pessoa, ele chama 7 piores para voltar com ele, porque um abismo chama outro abismo. Então, quando eu estou ali preso num pecado, não pense que só aquilo. O mundo das trevas está trabalhando para que outros venham também sobre você, para que aquele pecado que está ali te infernizando, ele está chamando um outro pecado maior e um outro pecado maior. Por isso que nós temos que cortar o mal pela raiz. Eu tenho que descobrir qual é a causa para aniquilar o efeito, porque se eu trabalhar só em cima do efeito, que geralmente é a ponta, ele vai ser recorrente, ele vai voltar a acontecer. Então eu tenho que trabalhar na raiz. Pode passar. Um outro texto que também diz isso, ó: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, e essas 3 coisas nunca se falam, com a carta nunca dizem basta. Quando eu estou ali envolvido com pecado, o meu corpo quer mais, ele quer pecar mais, ele quer se afundar cada vez mais no lamaçal do pecado, e nunca diz basta. O pecado, ele é abundante, ele tem um prato cheio para as nossas mãos, ele nos ilude, ele nos engana. Então eu tenho que tomar cuidado, e é esse abismo chamando outro abismo, um pecado chamando outro pecado. Nunca dizer basta é algo que não tem fim sobre as nossas vidas. Isso tira a nossa santificação e nos impede de ver a Deus, de ouvir Deus falar conosco. Isso nos impede do coração ser quebrantado, porque quanto mais pecado, mais dureza no coração. Então eu tenho que tomar cuidado, e eu tenho que pedir ajuda. Eu tenho que pedir ajuda a Deus, eu tenho que pedir ajuda à autoridade espiritual que está sobre a minha vida. Eu tenho que gritar, porque nós fomos separados para Deus, para estar em comunhão no corpo, não é para estar sozinhos. Pode passar. E ele fala assim no versículo 10: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós os cananeus, todos os inimigos. O que a gente tira daqui? Que, primeiro, eu tenho que ter certeza que Deus já me deu a vitória. Eu tenho que ter certeza. A dúvida é do diabo. Quando eu tenho dúvida, é o diabo que está operando na minha mente. Quando eu tenho uma firme convicção, uma certeza, é o Espírito Santo que está agindo na minha vida. Por quê? Porque lá em Romanos 8 diz que o Espírito opera tanto o querer como o realizar. Só que quando eu estou com o coração duro, não tenho a sensibilidade por causa do pecado, e um abismo do pecado vai chamando outro pecado, meu coração vai ficando mais duro, eu não consigo ter certeza das coisas de Deus. Eu começo a ter dúvida. Às vezes Deus fala claramente, aí não, Senhor, eu vou fazer prova, eu quero mais prova, eu quero mais uma resposta, eu quero mais prova. Aí você quer botar tanto Deus à prova, que você acaba entrando na prova. Às vezes vem uma enfermidade, às vezes vem uma situação terrível sobre a sua vida. Por quê? Porque você não obedeceu quando Deus falou a primeira vez. Deus chegou para um homem e falou assim, construa uma arca. Falou o tipo de madeira e os tamanhos. Ele nunca tinha visto um barco na vida. Noé nunca tinha. Deus falou uma vez com ele. Passaram-se 100 anos. Deus chegou e falou para ele: entra na arca. Imagina Deus falar com você uma vez, uma coisa que você nunca viu, que você nunca imaginou. Deus mandar você fazer. Ele fala uma vez. Daqui 100 anos Deus volta e fala: tá bom, pode entrar. Você fica 100 anos sem ouvir a voz de Deus. Só que quando você ouviu a primeira vez, você creu e obedeceu, e Deus prosperou e abençoou tudo o que você fez, mesmo sem saber como fazer, porque você obedeceu quando Deus falou. Você não ficou, fala de novo, fala mais uma vez, pinta de rosa, pinta de azul. Às vezes, pela misericórdia, Deus até dá um segundo, um terceiro sinal, mas a nossa incredulidade nos impede de obedecer pedindo mais. Então nós temos que tomar cuidado. A dúvida é do diabo. Pode passar. E qual é a certeza que nós temos? Ele falou que certamente terás a vitória sobre os inimigos. Por quê?
que eles o venceram pelo sangue. A palavra venceram está no passado. Nós somos mais do que vencedores, porque Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário. O sangue de Jesus derramado ali nos trouxe a vitória, e o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então nós já somos vencedores. As lutas, as provas se levantam, porque assim Deus ele trata conosco de uma forma que nós entendemos. Ele mostrou para João que lá na glória tem ruas de ouro. Aquilo não é ouro. Deus mostrou de uma forma que João entendesse e pudesse explicar para a gente o que era aquilo. Então ele estava num lugar celestial, com coisas celestiais, mas ele teve que usar palavras naturais para que nós entendêssemos o que ele estava vendo. Deus ele fala conosco de uma forma que nós entendamos. Então ele fala, ó, e venceram pelo sangue e pela palavra do seu testemunho, e não amar as suas vidas até a morte. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A prova vem, é igual a escola. Eu estou na 8ª série, fiz a prova, fui lá para o 1º ano, para o 9º ano, fiz a prova, passei de novo, se eu for aprovado. Se eu estou na 4ª série, fiz uma prova e não passei na prova, eu continuo na 4ª série. Então por que vem provas? Para eu poder crescer, para eu poder crescer na fé, desenvolver a presença do Senhor. Isso é uma prova saudável que Deus manda para nós, mas para isso eu não posso estar com o coração duro, eu tenho que estar quebrantado, dependente do Senhor, que aí Ele me ajuda no momento da prova. Agora, se eu estiver com o coração duro, não estiver ouvindo quando Ele está falando comigo, a prova vai se levantar violentamente, até que meu coração seja quebrantado, até que eu seja esmagado, porque a Bíblia fala assim: Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele aprendeu a obedecer por tudo que Ele sofreu lá em Romanos 4. Então quando nós não obedecemos, Deus até permite que venha sofrimento, porque é através do sofrimento que nós vamos aprender a obedecer, que nós vamos nos aproximar de Deus. E Paulo fala: sejam imitadores de Cristo. Se Cristo teve que sofrer para aprender a obediência, imagina nós. Só que é melhor que nós façamos isso antes que chegue o sofrimento, que nós comecemos a buscar isso antes. Pode passar. E tem um detalhe aqui que muitas pessoas confundem nesse texto. Olha que interessante. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu estou falando tudo isso por causa dessa travessia. Nós somos peregrinos, nós estamos atravessando essa terra para chegar no céu. Ele fala: se andarmos na luz, existe uma condição para herdar a vida eterna. Eles venceram pelo sangue de Jesus, que aqui ele está falando que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus não purifica de todo pecado. Existe um se antes ali no começo do versículo. Se eu não obedecer àquela condição, o poder do sangue na minha vida perde o efeito. Então, se eu andar na luz, quem é a luz? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então o que é andar na luz? É eu andar com Cristo, é eu ter intimidade com Ele. Então Ele está falando: quando você entra no seu quarto, fecha a porta, ora, gasta tempo com Ele, você está andando na luz, você está ali na presença da luz, você está com Ele. Fala da nossa comunhão individual com Ele. Se eu não tiver essa intimidade, eu não ando na luz, porque eu não conheço a luz, eu não passo tempo na luz. Eu preciso ter intimidade, eu sozinho com Deus. Aí depois ele expande isso, e ele fala assim: ó, temos comunhão com os outros. Eu não vou ter comunhão com meus irmãos se eu não passar tempo sozinho na presença de Deus. Porque primeiro eu tenho comunhão com Deus, para depois ter comunhão com meus irmãos. Como que eu vou ter comunhão com meus irmãos se eu guardo mágoa, ressentimento, se eu não libero perdão? Como que eu vou ter comunhão se eu não ficar exposto à luz? Se as áreas da minha vida que estão em trevas não forem expostas à luz, e ela só vai ser exposta à luz quando eu passar tempo na luz. Então é condição: primeiro, íntima comunhão com a luz, com Jesus Cristo. Segundo, agora eu vou ter comunhão com os irmãos. A Bíblia diz: seguir a paz com todos. Se tem alguma coisa
que me impede de eu ter paz com um irmão, com um familiar, com um conhecido, que me impede de ter paz, se eu tenho algum rancor, alguma mágoa, algum ódio, eu não estou tendo comunhão. Quebrou a condição, porque ele não está falando que é só uma, é o contexto todo. Então eu tenho que andar na luz, ter intimidade com Jesus, eu tenho que ter comunhão com os irmãos, eu não posso mandar rancor, mágoa, ódio, eu tenho que perdoar, eu tenho que estar em paz com ele, para que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifique de todo pecado. Agora sim, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus aqui tem poder para perdoar? Não. Porque quando eu confesso o meu pecado a Deus, a Bíblia diz que Ele, Deus, é fiel e justo para me perdoar. E aqui ele fala que o sangue purifica de todo o pecado. Por quê? Porque todo pecado tem uma consequência. Em Deuteronômio, capítulo 28 para frente, Deus começa a orientar o povo a subir em 2 montes, um de frente para o outro. De um lado, eles vão profetizar bênçãos, do outro, eles vão profetizar maldições. Ou seja, aquele que pecar tem uma maldição. Exemplo, aquele que desonra pai e mãe, a Bíblia diz que tem que ser apedrejado até a morte. A maldição de desonrar o pai e mãe é morte. Aquele que quebrar o dente de uma pessoa, o seu dente tem que ser quebrado. Assim funcionava na lei, no Antigo Testamento. Então existem consequências do pecado. E quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu estou em comunhão e na paz com os irmãos, o sangue de Jesus vem e nos purifica das consequências do pecado. Ele vem para quebrar as maldições sobre as nossas vidas. Pode passar. Esse entendimento é muito importante sobre as nossas vidas. E para a gente já ir finalizando, ele diz assim, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousam nas águas do Jordão, separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão. Por que eu deixei em vermelho esses 2 versículos? Quando ele fala que assim, ele está falando, só vai acontecer o milagre. Você só vai entrar na terra debaixo da obediência. Porque lá no começo Deus mandou os sacerdotes pararem no Jordão para que as águas se abrissem. E só depois que eles obedecerem, as águas serão amontoadas. Só depois que eu tiver uma vida de obediência na presença do Senhor, ouvindo a sua voz, a sua vontade para a minha vida, é que eu vou desfrutar do milagre, que eu vou entrar no reino dele. E aqui tem um detalhe que é interessante para a gente fechar. Ele diz: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, não era o povo que levava. Então Deus ele estabelece em hierarquias. Tinha os filhos de Arão, sacerdotes, tinha os levitas e tinha o povo. Hoje a Bíblia diz que Jesus deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, doutores. Ele estabeleceu alguns para ministério e outros são ovelhas do seu pasto. Então existe uma hierarquia. Ele fala, porém os sacerdotes, e olha que interessante, os sacerdotes que levavam a arca pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. O sacerdote não foi o primeiro a passar, mas ele foi o primeiro a obedecer a orientação de Deus. Ele foi o primeiro a pagar um preço pelo povo. E a tendência nossa, até mesmo quando nós temos função na igreja, nós queremos receber primeiro, para depois dar. Não, primeiro eu obedeço, para depois eu receber. E isso fala de um ministério pastoral, da função que o pastor exerce dentro dos 5 ministérios que Jesus Cristo estabeleceu lá em Efésios 4. Por quê? Qual é a função do pastor? O texto que a gente está lendo fala da Arca da Aliança. A Arca da Aliança fala de compromisso com Deus. Então as pessoas muitas vezes chegam na igreja, mas não tem um compromisso com Deus, não tem um compromisso com a palavra de Deus, e isso traz prejuízo. Então a função do pastor é levar essa pessoa ao entendimento de que ela tem que ter um compromisso profundo com Deus. Essa é uma das funções. Outra função, olha que interessante, o apóstolo, o profeta
e o mestre, elas ligam as pessoas com o futuro, que o mestre está ensinando sobre as riquezas vindouras. O apóstolo é aquele que está desbradando, abrindo caminhos, plantando, semeando. O profeta é aquele que está falando, recebendo de alto e transmitindo para o povo. Eles estão ligando a pessoa com o futuro. Mas o pastor e o evangelista não. O pastor e o evangelista, eles desligam as pessoas do passado. E eu só consigo me ligar com o futuro, porque a fé é o fim e fundamento daquilo que eu espero. A fé está ligada com o futuro. Eu só consigo exercitar a fé que está ligada com o futuro quando eu me desligo do passado. E para eu me desligar do passado, eu preciso assumir um compromisso. Mas eu só consigo assumir um compromisso com Deus quando eu libero perdão, quando eu confesso meus pecados, quando eu me quebranto, quando eu me arrependo. É um processo. Então o pastor, que a gente fala, né, eu tenho o apóstolo, eu tenho o profeta, dedo que aponta, eu tenho o evangelista, que é o maior, é o que mais desce, é o que é mais alto. Eu tenho o pastor, que é o dedo da aliança, e o mestre, que é o dedinho, como Paulo diz, eu sou o menor entre os apóstolos. O dedo do pastor é o dedo da aliança, porque o pastor vai levar o povo a fazer uma aliança com Deus, a ter um compromisso com Deus. Mas para isso é necessário que esse mesmo pastor ajude as pessoas a se desligarem do passado. Porque não adianta eu querer fazer um compromisso, ter funções, se eu ainda estiver preso por alguma coisa. Jesus, ele veio para nos dar liberdade. Tem até um hino que a gente canta: livre estou. Se eu não estiver livre, quer dizer que eu estou preso. E quem prende é o diabo, não é Jesus Cristo. Outro detalhe: o sacerdote parou, esperou o povo passar, e ele estava cobrindo. Porque se ele tira o pé, se ele se move, se ele se sai de dentro do Jordão, as águas vêm e afogam o povo. Então existe a questão da cobertura espiritual sobre o povo. Ele só atravessa depois que todos passarem. Ou seja, ele paga um preço para que as ovelhas cheguem até o seu local. Paulo fala assim: que eu possa vos apresentar como uma noiva sem mancha, sem mácula, perfeita ao Senhor. Então o papel do pastor é apresentar as ovelhas sem mancha, sem mácula, quando Jesus Cristo voltar. Isso se resume em algo que Jesus disse: é dar a vida pelas ovelhas. Eram milhões de pessoas, de 2 a 3 milhões de pessoas para atravessar, e esses homens ficaram parados com a arca no ombro. Isso tem um preço, isso custa, às vezes dói, mas o pastor, o ministro, tem que estar disposto a passar por isso. Isso é o que nós chamamos do aspecto sacrificial do chamado divino ao ministério para cuidar de ovelhas. Tem um preço que tem que ser pago. E, para a gente fechar, passo próximo, ele diz assim, ó: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Estamos atravessando ali o deserto, atravessando o Jordão para entrar na terra prometida. Aí tem algo que é muito importante. Nós temos esse princípio bíblico nas nossas vidas. A Bíblia, ela é bem clara, no Antigo e no Novo Testamento, em dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se a pessoa, o nível de pecado dela, se ela é uma prostituta, um assassino, se é um mentiroso. Jesus disse: vinde todos a mim, venha do jeito que estiver. Deus não faz acepção de pessoas. A palavra diz que Deus ama a todos e quer que todos sejam salvos. Deus não faz discriminação de pessoas para salvação. Porém, Deus, ele faz acepções de atitudes. Sem acepção de pessoas, qualquer um pode invocar o Pai. Aquele que invoca o Senhor será salvo. Qualquer um pode invocar. Porém, Deus, ele nos julga. Ou seja, ele faz acepção segundo a obra de cada um. Por isso que tem pessoas que pagam um preço grande para ser usado por Deus com cura, com milagres. Ontem a gente viu aqui o pastor Beato ministrando, Deus usando em revelações para libertação. Porque paga-se um preço.
Esse homem, no começo do ministério, ele chegou a botar um pano de saco, subir e ficar 40 dias no monte orando. Jejuns prolongados, paga-se um preço. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de nossas atitudes, e as nossas atitudes chamam a atenção de Deus. E muitas vezes eu não faço nada para demonstrar a Deus que eu estou tendo uma atitude, que eu quero mais dele, que eu quero mais da Assunção, que eu quero mais milagres, que eu quero mais poder. Eu só espero acontecer. Esperei com paciência no Senhor. Continue esperando, você não vai receber. Porque Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Então você quer dizer que se o mendigo entrar aqui, aceitar Jesus e começar a ter atitudes que agradam a Deus, começar a buscar, pagar um preço, Deus vai usar ele mais que eu vai? Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. E quando eu tenho esse entendimento na minha vida, eu começo a buscar mais, eu começo a querer mais, eu começo a me doar mais, eu começo a me quebrantar mais, eu começo a me arrepender mais. Porque o arrependimento chama a atenção de Deus. A primeira mensagem que Jesus Cristo pregou: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A primeira mensagem que Pedro pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os apóstolos pregavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento é uma atitude que chama a atenção de Deus. Por isso que ele fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E o pecador não é aquele só que não aceitou Jesus, não. É eu, é você. Quando eu me arrependo de algo que eu fiz com o coração quebrantado, me humilho, peço perdão a Deus, peço perdão à pessoa, tem festa no céu. Aí eu fico: como que eu vou adorar a Deus de uma forma agradável? Como que eu vou adorar a Deus de uma forma que Ele fique alegre comigo? É fácil, se arrepender. Porque quando você se arrepende de todo o coração, os céus entram em festa. Então Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Eu repito muito que é para gravar mesmo. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Isso é um convite para você começar a sair do lugar. E partiu, saia do lugar onde você está e comece a ter atitudes que chamam a atenção de Deus, porque assim você vai ver um milagre. E quando eu começo a ter essas atitudes, eu começo a demonstrar no mundo espiritual, começo a demonstrar a Jesus Cristo, aos anjos, aos demônios, às pessoas aqui na terra, e eu estou seguindo a Jesus Cristo. E é isso que Ele espera de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, encerrando esse culto, pedindo para Deus, para Ele nos dar forças para botar a sua palavra em prática. Por quê? Muitas vezes nós ouvimos com o ouvido e a palavra sai pelo outro. E Davi falou que o processo não é assim. O processo eu ouço pelo ouvido, porque a fé vem pelo ouvido. Aí Davi fala o segredo: eu ouço, mas eu guardo a tua palavra no meu coração. E quando eu guardo a palavra, quando eu boto em prática, quando eu tenho a atitude de guardar e praticar, eu não cometo mais o pecado que eu cometi. Então é um processo que nós precisamos botar em prática na presença do Senhor. Vamos orar. Bendito